boa noite. Mas eu gosto no plural. Boas noites. Todas elas. Bem, vão desculpar então, ele já deu a explicação, a inibição, começo de carreira, a primeira vez que se fala em público, etc, etc, etc. E vamos ao assunto. Quero falar com vocês hoje sobre o tema o momento que vivemos. Já pararam para pensar nisso? Eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui nasceu depois de 1962? Levante a mão. 62. Tá. Eu não vou pedir para que os que nasceram antes levante a mão. Não quero entregar ninguém. Não quero chegar ao Jurassic Park, até porque eu estarei lá. Mas de 62 para cá, 50 anos se passaram. Em 1952, 62 melhor dizendo, a cidade de São Paulo tinha aproximadamente 3.700.000 habitantes. O estado de São Paulo, algo ao redor de 13 milhões. E o Brasil, por volta de 70 milhões de habitantes. Perceberam a diferença? Eu era controlador de voo do Ministério da Aeronáutica no aeroporto de Congonhas, porque não havia Guarulhos, não havia Cumbica. Os aviões que nós mais víamos operacionar lá eram Douglas, C-47 ou DC-3, que desenvolviam a astronômica velocidade de 270 quilômetros por hora. Eu sabia que não ia acreditar. 270 quilômetros por hora. Tínhamos também o Scandia, Viscount, 350, 380 quilômetros por hora. E o teto de operação, o máximo que podiam voar, era 3.900 metros. Começava em 1.800 até 3.900 metros. Deu para sentir alguma diferença? Nós tínhamos lá, já nessa época, o radar. Modelo ASR-3. Se alguém é da área vai saber o que é isso. A tela, a visão atingia 60 milhas. 60 milhas. E a visão era tão nítida que nós muitas vezes tínhamos que pedir a um comandante que fizesse uma curva 90 graus ou 270 graus para saber o que era alvo móvel do alvo fixo. Era apenas um grãozinho de arroz que nós não sabíamos se estava mexendo ou não, se era avião ou não. E o que nós chamávamos de computador era uma régua de cálculo redonda que se movia, era um espaço que se movia para cálculo de velocidade de distância. Beleza, não? Bom, nos lares nós tínhamos, em alguns poucos lares, TV. Ou tinha a televisão ou tinha o televisinho. Preto e branco e cinza. E os canais? 4 canais. Não, 5. Eram os 4 que vocês já conhecem. E o canal mais assistido, que era o canal da Mancha. Você ligava, aparecia uma mancha e um chiado. E a história de acertar a antena externa? Lembram disso? Mais para a direita. Aí, pera lá. Mas não, para cá. Isso, aqui. E aí surgiu o 12º atributo do Bombril. 1.002 utilidades. Uma delas era ser colocada na antena para melhorar a visão. Lembram-se disso? Se entregaram.
A meninada aqui nem sabe o que é isso. Televisão em branco e preto. Aí veio a televisão colorida. Mais borrada ainda. E nós temos que procurar acertar a sintonia de cores. Barbaridade. Eu estava falando agora com Guiomar e disse a ela, mana, você se lembra lá de Presidente Prudente, a nossa cidade, do tempo em que você trabalhou na Telefônica e nós fazíamos ligação interurbana assim. Primeiro, ninguém tinha telefone em casa. Que é isso? Alguns escritórios tinham e colocavam em destaque no cartão porque tinham telefone. A maioria ia à companhia telefônica pedir ligação. Chegava e pedia ligação interurbana e a telefonista dizia qual ia ser a demora. 3 horas, 4 horas. A pessoa ia fazer tudo o que tinha que fazer e voltava lá depois de 3 ou 4 horas para fazer a ligação. E agora, hein? Querem ver uma outra coisa? Os bons escritórios tinham máquina datilográfica. Não era para qualquer um, não. Muitos eram manuscrito. Mas os bons escritórios tinham máquina datilográfica Remington. Brincadeira? E tem mais. Com a fita de 2 cores. Você acionava uma teclinha para preto ou azul e outra para vermelho. Quando borrava era uma desgraça para apagar aquilo. Usávamos carbono. Alguma coisa em 3 vias era para matar. Porque se errasse, apagar a primeira via já era fácil. Agora a segunda e a terceira, e depois acertar direitinho, tarefa para super-homem. Havia também a máquina de calcular, moderníssima, a Facite. Depois, a coisa se modernizou. Aí o telefone, hein? Eu ainda peguei o telefone de 2 peças. Aqui o bocal e aqui o fone de ouvido. Que está rindo o quê? Você também pegou isso? Quem está rindo mais alto é porque está lembrando do seu caso pessoal. Telefoninho de magneto, a manivelinha assim. Aí depois você pegava aqui o bocal e aqui o fone. Maravilha? Depois a coisa evoluiu, claro. E eu passei a ter uma máquina moderníssima, uma IBM C82 de esfera. Essa IBM, você mudava a esfera e com isso você mudava o tipo de letra, o tamanho de letra. Não era ótimo? As secretárias adoravam. Até porque tinha uma fita corretiva. Você errava, dava um retrocesso, voltava, apagava, você escrevia de novo. Que beleza? Pois é. E há mais. Para cada coisa você tinha um equipamento. A máquina de escrever para escrever. Alguém falou em mimeógrafo. Papai me falava disso. Papai volta e meia falava, meu filho, mimeógrafo. Negócio assim, a álcool. Outro que usa estêncil. Eu me lembro. A máquina datilográfica era para escrever. Se tivesse que imprimir alguma coisa, você tinha que mandar para uma gráfica. E a gráfica ia imprimir.
Para fotografar, você tinha máquina fotográfica. Kodak, Agfa, eram as máquinas, com aquele filmezinho horroroso, aquele rolinho que enrolava. Você precisava fazer um cursinho para saber como é que colocava o filme na máquina. E se colocasse errado, perdia o filme. Depois que você fotografava, você tinha que levar ao fotógrafo para ele revelar, e daí uma semana você ia buscar. Para falar era o telefone, para filmar era a máquina de filmar. Quem possuía uma máquina de filmar estava com tudo. Aquele monstro aqui no ombro, com um cabo imenso, e você filmando, dando uma de Jean Manzon. Quem lembra do Jean Manzon? Lembro dando uma de Jean Manzon, ou Primo Carbonari, filmando tudo com um peso tremendo. Depois veio o Telex. Eu fiz um curso de Telex na Força Aérea Brasileira. Coisa moderna. Tudo picotadinho, aquela fitinha toda picotada, para nós interpretarmos o que aqueles furos queriam dizer. Telex, que substituiu o teletipo, que substituía o telégrafo. Depois veio o tal de fax. Maravilha. Facilitou, botou tudo aquilo para baixo. A máquina IBM 82C, um grande avanço. E hoje o que nós temos? Você pega um aparelhinho desse tamanho, você fotografa, você filma, você manda mensagem, você recebe a internet em tempo real, sabendo o que está acontecendo no mundo todo. No meado do século XIX, 1860, 1860, quando Abraham Lincoln foi morto, a notícia para ir dos Estados Unidos à Inglaterra demorou 12 dias. Quando o segundo avião terrorista bateu na segunda torre do World Trade Center, o mundo todo estava vendo ao vivo, naquele momento, aquela cena pavorosa. Eu próprio estava em meu escritório, meu irmão Davi ligou e disse: ligue aí a TV e veja o que está acontecendo. E eu pude ver aquele choque do segundo avião, alguma coisa inacreditável, em tempo real. Nós vivemos num mundo totalmente diferente do mundo de 50 anos passados. Para usar uma expressão de William Shakespeare, nós vivemos num admirável mundo novo. Tudo mudou, tudo se tornou muito mais avançado. Nós nem prestamos atenção na importância dessa evolução, porque nós a aceitamos tranquilamente. Mas, quando entramos num ambiente escuro, simplesmente tocamos uma tecla. Agora nem precisa tocar, ela já sabe. É tecla inteligente. Você chega, ela já sente. E você tem a claridade do dia. Não nos damos conta de que para que esta luz resplandecesse nesse ambiente, uma luz elétrica, o início foi uma queda d'água. E de uma queda d'água, a inteligência do homem, através de processos e mecanismos, fez chegar a uma usina elétrica e a energia elétrica que nós temos. Isto é admirável. E isto está acontecendo nos nossos dias já há um bocado de tempo. Vocês já pararam para pensar que neste exato momento há pessoas vendo com os olhos de alguém que já desencarnou? Transplante que permite que a pessoa veja
depois de ter perdido a visão. Já levaram em consideração que há pessoas que estão vivendo com o coração de alguém que já morreu? Imaginem isto, abrir o peito de uma pessoa viva, tirar o coração. Continua o organismo funcionando por meios mecânicos e eletrônicos, pegam outro coração de alguém que já morreu e coloca ali, faz todas as ligações e a pessoa volta a viver. Alguém aqui se lembra do Antônio Ferrari? Os que o conheceram, lembram? Pois é, Antônio Ferrari. Ele estava, uma das vezes que eu vi, ele parecia um marciano, estava verde, debilitado, fraco, com problema no coração. Aí um belo dia recebe um telefonema, ele que estava na fila de transplante, dizendo, houve aqui uma desistência, venha para cá. Ele foi, fez o transplante e depois ele dizia que estava com 20 anos, porque o coração que ele havia recebido era de um jovem de 19 anos que havia partido para a espiritualidade, vivendo com o coração de alguém que já partiu desta vida. Nos nossos dias, isto está acontecendo. Às vezes, quando estou lá com a netinha mais bonita da Europa. Já tinha umas vozes corujas aí me ameaçando, querendo jogar sapato e tudo mais. Então é da Europa, pronto, reservo aqui as do Brasil. Quando às vezes eu estou lá, o celular toca, eu vou atender, é alguém falando aqui do Brasil, como quem está falando de um bairro para outro, falando do outro lado do mundo. Nós também não nos damos conta de que ao ligar hoje a televisão, nós pegamos os canais externos e estamos vendo aquilo que acontece na Espanha, na Itália, na França, no Japão, onde quer que seja. Isto era inimaginável há algum tempo. Também não nos damos conta de que entramos em um aparelho enorme, imenso, somos lá 300 pessoas, esse aparelho corre pela pista, levanta nos ares e vai para o outro lado do mundo, voando a mais de 10 quilômetros de altitude, numa velocidade comum de 900 a 1.000 quilômetros por hora. E é interessante que quando nós lemos no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 4, ele diz que nessa época, que haveria de vir, os homens correriam de um lado para outro e a ciência se multiplicaria. Os homens correriam de um lado para outro e a ciência se multiplicaria. Voltaire comentou o que um cientista cristão falou a respeito disso naquela ocasião. Ele disse: o que um homem de ciência é capaz de fazer para defender a sua fé? Porque ele havia dito que no futuro, com o desenvolvimento das ciências, talvez o homem conseguisse criar um equipamento que lhe permitisse desenvolver uma velocidade de uns 50, 60 quilômetros por hora. Voltaire disse: é impossível. Com 50, 60 quilômetros por hora, a pressão do ar é tão forte que a pessoa não vai conseguir respirar e vai morrer. Quando o homem chegou à Lua, a nave chegou a desenvolver 40.000 quilômetros por hora, ou seja, suficiente para dar a volta à Terra em 1 hora.
nós estamos vivendo o melhor período da humanidade no que tange ao avanço tecnológico, ao avanço científico, ao avanço do conhecimento. Hoje, uma criança de 6 anos já sabe lidar com o computador, cá entre nós, melhor do que nós, não é? Há algum tempo, um outdoor de uma capa da Veja dizia o seguinte: você não está entendendo o equipamento? Peça para o seu filhinho explicar. E uma propaganda do garotinho que é chamado para resolver um problema lá do computador, e ele diz: como é que vocês faziam isso antes de mim? Além de tudo, é arrogante, né? Petulante. Tudo evoluiu de maneira espetacular, de maneira extraordinária. Eu lia hoje, comentava com Guiomar, que lia a respeito do pronunciamento do Dr. Ives Gandra da Silva Martins, grande jurista, irmão do João Carlos Martins, que esteve conosco na festa do final do ano passado, lá na Câmara Municipal, que o nosso coral chegou e arrebentou. Lá estava o João Carlos Martins e o irmão dele, Ives Gandra da Silva Martins, é um grande jurista. E mandou-me o Ives Gandra um e-mail dizendo que há 4 ou 5 anos ele defendeu no Supremo Tribunal Federal que deveriam as pesquisas no campo da medula, no campo das células-tronco, se restringir às células-tronco adultas e não às células-tronco embrionárias. E agora chegaram a esta conclusão os cientistas, porque com a célula-tronco adulta você tem como desenvolver um trabalho sem prejudicar de forma alguma o direito do nascituro. Guiomar estava dizendo que ela vem acompanhando isso há muito tempo. E Guiomar estuda muito. Algumas pessoas pensam, ela não precisa ler, ela não precisa estudar. Dr. Bezerra está aí, os amigos espirituais estão aí, mas ela faz a lição de casa direitinho. E às vezes ela tem alguma dúvida em Bíblia e ela me telefona. Às vezes é em gramática também, ela me telefona. Mas no que tange a esse assunto, ela é extraordinária e continua estudando. E eu dizia então ao Dr. Ives Gandra da Silva Martins que nós temos juristas de mentes brilhantes, mas que ele, Ives Gandra, além da mente brilhante, tem a mente iluminada, porque ele é um homem cristão. E dizia ele, lembrando a recomendação que São Paulo faz a Timóteo, dizendo: Timóteo, tem horror da falsamente chamada ciência, a qual, seguindo muitos, se perderam da fé. Eu dizia, você não abre mão da sua fé, apesar de ser um homem ligado à ciência. E dizia ele também, que me lembrava do meu antigo professor de teologia e de psicologia, chamado Reinaldo Larroça. Reinaldo Larroça era médico, teólogo e psicólogo. E essa pergunta, volta e meia, surgia para ele. Como é que o senhor faz para conciliar a fé e a ciência? E ele dizia, é muito fácil. É muito fácil. Quando há um conflito entre a Bíblia e a ciência, eu fico com a Bíblia. E disseram, mas isso é um absurdo. Eu disse, não, não é absurdo. Porque a ciência que eu aprendi nos bancos escolares não foi a mesma ciência que eu depois lecionei e não é a mesma ciência de hoje. Mas a Bíblia que eu aprendi, que eu conheci na minha infância, é a mesma Bíblia de hoje.
E toda vez que houve um conflito entre a Bíblia, que fala da fé, que fala da espiritualidade, que fala de Deus, e a ciência, que fala dos homens, quem teve que voltar atrás não foi a Bíblia, foi a ciência. O que nós temos que observar é que o mundo está avançando vertiginosamente, extraordinariamente, espantosamente no campo dos conhecimentos científicos, dos conhecimentos tecnológicos, mas está retroagindo no que tange ao conhecimento humano, no que tange ao relacionamento humano. E está escrito também na Bíblia. Mateus, capítulo 24. De 24 a 20, ao final do 25, nós temos o chamado sermão profético de Jesus, ou escatológico. Escatológico é mais bonito, né? Escatológico. E que ele fala dos últimos tempos, dos momentos de transformação. E lá está escrito assim, no versículo 12, capítulo 24, versículo 12. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Num outro trecho, ele fala de alguma coisa que para nós, naquela época que fizemos referência aqui, era inimaginável. O caso de um filho matar o pai ou a mãe. O caso de uma mãe matar os filhos era absolutamente afastado de qualquer consideração. E hoje vemos isto porque o amor de muitos esfriou. Nós desenvolvemos um conhecimento tecnológico, mas não desenvolvemos um conhecimento íntimo. Não penetramos lá dentro do nosso coração. A ciência quer consertar o mundo, mas ela quer consertar o mundo da maneira científica e não da maneira espiritual. Um cientista estava preparando a sua palestra e o seu filhinho ali do lado, querendo ajudá-lo. Ele disse: filhinho, o papai está muito ocupado. Não, mas eu quero ajudar. Aí ele pensou, pegou uma figura que estava num jornal, mostrando um mapa mundi, recortou em pedacinhos, como num quebra-cabeça, e disse: filhinho, está aqui, olha, ajude o papai, conserte o mundo. Falou, agora ele vai gastar aí horas e horas. Para sua surpresa, daí a pouco, o garotinho disse: olha, está aqui, eu montei. Ele falou, mas não é possível. Como é que você conseguiu fazer isso? Montar o mapa mundi? Você não conhece geografia para isso? Ele disse, é fácil. Quando você me mostrou a gravura, eu vi que do outro lado tinha a figura de um homem. A figura do ser humano eu conheço. E quando eu consertei o homem, eu consertei o mundo. Aí está. Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Os homens estão desenvolvendo tecnologias, mas estão perdendo a espiritualidade. Compete a nós, que somos obreiros do Senhor, que somos ceareiros da seara espiritual, compete a nós fazer a nossa parte, fazer com que o Evangelho seja conhecido, com que pessoas nos acompanhem até aqui, com que a palavra de Deus alcance corações e alcance mentes. Aí sim, consertando o ser humano, consertaremos o mundo. Muita paz.